Uau! Último episódio da primeira temporada do podcast Gestão 360 Viva o Seu Algo Novo. E é exatamente com esse espírito que nós vamos concluir esse episódio, aliás, essa temporada. Hoje nós vamos ter como tema a gestão colaborativa e o desenvolvimento de pessoas. Vou compartilhar esse episódio com os meus queridos dessa temporada, Dr. Fabiano. Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos pra cima, tamo junto. Boa tarde não, né? Já é o quê? Quase noite. Quase noite. Maria, vamos lá, e você? Barbosa segue? Como é que tá? Olá, tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Eu estou ótima e preparada para o nosso última temporada. Isso é bom, porque 2025 tá logo ali, hein? Já Já. tá chegando. Exatamente. Então, a gestão colaborativa. Imagine você trabalhar num local onde as suas ideias, aonde você tem a possibilidade de se projetar nesse ambiente de trabalho, onde a inovação, onde o crescimento não encontra barreiras, porque você tem a segurança de compartilhar a sua vivência, seja na condição de dono ou dona de empresa, seja na condição de colaborador. Esse é o poder da gestão colaborativa. Ela possibilita um ambiente de inovação, no qual a transformação, a mudança é algo real para dentro das empresas. E você desenvolver as pessoas nesse espírito colaborativo é o que vai dar a longevidade e a sustentabilidade do seu negócio. Então, hoje a gente vai começar um provérbio bem conhecido entre a gente: sozinhos vamos mais rápidos, porém juntos vamos muito mais longe. Vocês concordam com essa frase? Acho que a gente pode começar discutindo ela. Olha, eu não tenho dúvidas, né? Eu sempre digo que uma grande empresa se faz com grandes funcionários e a gente precisa, né? O empregado precisa do empregador e o empregador precisa do empregado. E eu penso que essa questão da gestão colaborativa é interessante, porque ninguém detém todo o conhecimento, né? O empregado é quem vai realmente pôr a mão na massa, porque é o que eu sempre digo, às vezes no papel tudo dá certo, mas quando você vai para a prática mesmo, quando você vai para a execução do negócio, aí precisa ter o jeitinho, aí precisa ter as manhas, né? Precisa ter experiência. E aí, unindo o conhecimento de um com a experiência do outro, com certeza é fruto, é crescimento, é desenvolvimento para qualquer negócio. Imaginar que você vai tocar o seu negócio com todas as ideias ou com todos os projetos somente da sua cabeça, é muito pequeno pensar isso. Até porque, imagine-se que as empresas, né, as grandes empresas que a gente conhece, elas acabam oferecendo até prêmio para quem apresenta projetos que possam ser executados pela empresa de forma que diminua os custos e aumenta um pouco a produtividade, né? Não é isso, Maria? Você tem visto isso no seu dia a dia aí, você que acompanha pela Barbosa Segue, né? A gente sabe que você acompanha muitas empresas, né? Me fala um pouco sobre isso aí. É verdade, a gente sempre fala que nós sozinhos não conseguimos ir muito longe. Até para nascer a gente precisa de pessoas, né? Imagine uma empresa. E essa parte dessa gestão que você fala das empresas, o problema só é o seguinte: eles tinham que ouvir mais um pouco, né? E analisar cada projeto que chega na mão deles. Só que é difícil ainda essa parte, ainda estão um pouco, como que eu posso dizer? Tímido, né? Ainda tá. Mas estão encaminhando. Apesar que as empresas que eu passo e falo sobre essa visão holística, que nem a Patrícia sempre fala, eles estão aceitando bem. Sim. É questão, eu vejo que tudo é questão de Tem alinhamento, resultado, né? é resultado, é questão de entender, né? Porque eu percebo que a visão nunca vai ser igual. Nós já falamos isso aqui em Sim. outros episódios. A visão do patrão é uma, do empregado é outra. Ou seja, da empresa é uma, porque ele é empreendedor, ele que assume os riscos de dirigir o seu negócio. Mas sozinho ele também não consegue ir muito adiante, né? Precisa do colaborador. E é nesse ponto que eu acho bacana, né? Esse intercâmbio, vamos dizer assim, entre empresa, empregador e empregado, quando flui, a empresa cresce.
Quando um escuta o outro, quando um entende o seu direito e a sua responsabilidade e a questão, né, dessa gestão participativa, é isso que a gente quer trazer aqui. Que é importante que você, empregado, participe ativamente na empresa e você que é empregador, abra também a possibilidade. Porque tem muito empregador que às vezes está com a cabeça fechada, Tem, que não muito. aceita, que não deixa ninguém dar uma ideia, que acha que já sabe tudo, que acha que já conhece, né? Então é importante a gente ter essa clareza nessa questão da gestão participativa, que é um momento maravilhoso de crescimento para todo mundo. Com certeza. Exatamente. Agora, passar essas considerações, né, dessa visão de gestão, nós vamos para algumas perguntas e eu acho que é bom, assim, a gente tentar exemplificar, né? O que de fato é trabalhar num ambiente onde existe a colaboração que difere um pouco do simplesmente trabalhar em equipe. Porque a gente está falando de coisas diferentes, parece que são iguais, né? Eu posso trabalhar em equipe e, de fato, não vivenciar uma gestão colaborativa. Então, o que que vocês acreditam que tem que ser diferente para a gente transpor aquela barreira de simplesmente trabalhar em equipe? Pode ir. Capciosa essa pergunta, hein? Capciosa mesmo. Olha, que na verdade, trabalhar em equipe é entender que você é parte de um mecanismo, né? É um pouco diferente da gestão colaborativa, da gestão participativa. Trabalhar em equipe eu vou dizer, na minha visão, tá? Na minha humilde opinião, trabalhar em equipe eu vou fazer aquilo que me foi confiado. Ou seja, dentro de um organograma, dentro de um programa de produção ali, quer seja na parte administrativa ou na parte ali de fábrica mesmo, cada um tem a sua função. Então, trabalhar em equipe eu preciso fazer a minha função de modo que eu não atrapalhe o trabalho nem de quem está à minha direita, nem de quem está à minha esquerda, ou acima ou abaixo. Agora, a gestão participativa já é um pouco diferente. Seria, eu estou vendo que isso já foi feito assim, eu estou vendo que a empresa determina que eu faça dessa maneira, mas eu fazendo de outra forma, eu consigo fazer mais e mais rápido. Você quer um exemplo? Esses dias a gente, numa reunião lá, identificou que o nosso setor financeiro estava com uma dificuldade. Mas qual era a dificuldade? Que demorava um tempo para gerar alguns relatórios. E eu não entendi. Eu falei, mas espera um pouquinho. Se a gente vai gerar esse relatório todo mês, e eu já sei que eu vou gerar esse relatório naquele determinado dia, eu não posso deixar para fazer a conferência naquele dia. Eu vou lançando todos os dias do mês um pouquinho, e quando eu chego naquele dia determinado, no dia 20, no dia 30 ou no dia 5, o que que acontece? Eu vou apertar 2 ou 3 teclas ali do computador no programa, que já vou conseguir extrair esse relatório. Do que eu chegar naquele dia específico e daí eu tentar conferir tudo para depois gerar o relatório. Então você veja bem, é uma coisa que precisa ser remodelado. E aí às vezes você fala com o colaborador: "Ah, mas eu estou fazendo assim porque me passaram assim, É a forma, né, que foi passada. porque me passaram". Mas tudo bem, mas não é porque a pessoa te passou assim que eu nasci assim e eu vou morrer Você assim. assim. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim e eu vou ser sempre assim. As coisas podem e precisam mudar, né? E quem não muda, pode ter certeza, vai estar fora do mercado, vai estar fora do time, vai estar fora da empresa. Por quê? Precisa evoluir, precisa crescer, precisa mudar para fazer mais e mais rápido. O mercado hoje, ele vem mudando o mercado de trabalho. E quem faz as mesmas coisas que fazia 20, 25 anos atrás, já não serve mais. Nós entramos hoje aqui falando o quê? Sobre, olha, mercado, eu vou estar no digital. É. E há 15 anos atrás era assim? Não, Ninguém falava de digital. não. 15, 18, 20 anos atrás, ninguém falava. Só que o mercado vem mudando, então eu preciso o quê? Fazer uma adequação, né? E a É. gestão participativa, na minha visão, é isso. Não sei se você concorda. Não, Quiser concordo. comentar alguma Não, eu coisa aí, Maria? concordo. Eu concordo. A maioria das empresas, assim, quando chega o colaborador para fazer o serviço, ele recebe já um treinamento inicial. Só que a forma de trabalhar, ele vai fazer o seu jeitinho, né, do trabalhar corretamente dentro da empresa. Mas inicialmente as empresas realmente ela dá os treinamentos, ela realiza os treinamentos com o funcionário. Só que tem umas que faz assim, ó, já deu treinamento, beleza, vai lá e faz o serviço do seu jeito. E eles não conferem. Tem hora, não confere. Aí o que acontece? Aí vem aquela parte psicológica, né, Patrícia?
na cabeça do funcionário, aonde tem o bloqueio. Quando tem esse bloqueio, aí sim que o problema começa a acontecer dentro do chão de fábrica, que aí vem o medo dos A funcionários, a insegurança. insegurança que ele não fez o corretamente e que o líder, em vez dele chegar e apontar os problemas e tentar solucionar com eles não fazem isso, a maioria. A maioria vem com outros tipos de tratativa que acaba bloqueando o próprio funcionário naquele ambiente. Esse é o problema que sempre você detecta. Toda vez é a mesma coisa. Legal. O que a gente tem que considerar que a gestão colaborativa ela se difere do simples trabalho em equipe, porque ela tem um poder fenomenal. E é aqui que os donos ou donas de empresas às vezes têm a dificuldade de entender. Para você implantar uma gestão colaborativa, significa que as tomadas de decisões elas vão ser compartilhadas. E para isso, o seu ambiente ele tem que ser propulsor dessas ideias, das pessoas pelo menos chegar e contribuir com as ideias. E é aí que a gente tem uma grande dificuldade, porque na cabeça do dono ou dona de empresa, às vezes o poder da centralização, os meus colaboradores vão mandar na minha empresa, e aqui a gente não está falando do mando. O comando, ele é do dono ou dona de empresa, até porque legalmente foi ele que abriu a empresa, ele que é o responsável, ele que assume os riscos. Mas aqui a gente está falando da concepção de gestão. Mas o que a gente percebe? Que para se ter a implantação de uma gestão colaborativa, alguns valores, alguns princípios dentro daquela organização precisam estar bem definidos. Um exemplo prático aqui que a gente pode trazer como insight, a gente começou de um tempo para cá a trabalhar dentro da nossa empresa, é que as colaboradoras não trabalham para a gente. Elas não trabalham para a Patrícia e para o Fabiano. Eu não dou um ganho no final do mês para ela. Elas são remuneradas pelo trabalho que elas prestam em relação à empresa. E parece que não, mas isso é uma conduta ela é simples, mas ela é complexa. Porque você tem que alimentar isso dia a dia, porque uma coisa é ela trabalhar para a Patrícia, né? Outra coisa é ela falar, não, você trabalha para você. Porque quanto mais você render para essa empresa, quanto mais ideias você ofertar, quanto mais eficiência e inovação você trazer, melhor é o seu ganho, melhor a sua produtividade, melhor é o seu ambiente de trabalho. Então, automaticamente você coloca essa pessoa no centro das responsabilidades, mas também com vamos dizer assim, posso até dizer com um certo gostinho de que quero contribuir também, porque interesse também é meu. Ele não fica resguardado na figura só do dono ou dona da empresa. Mas para isso a gente tem que ter muito claro quais são os princípios e os valores e a missão que rege essa empresa. Porque senão a gente acaba se perdendo. E aí vive, né, o que a gente vive, a democracia. Ai, você gosta do preto, ai, você gosta do azul. E não é nada disso, não tem nada a ver com a gestão colaborativa. A gestão colaborativa, ela dá meios da participação, mas baseada em quê? Qual o alicerce? Quais são os princípios? Quais os valores que vão nortear toda essa discussão? É possibilitar ideias. Eu lembro que isso me veio uma vez acho que foi, se não me falha a memória, um dos projetos do PT, que ele tinha o orçamento participativo, que ele ia para as comunidades e levar e que as pessoas pudessem sugerir, fazer indicações. Então, ela é mais ou menos esse mesmo espírito, mas aí com muito mais, eu posso dizer, com muito mais direcionamento, com muito mais comando, porque existe um comandante, existe alguém que está ali à frente do remo, né? Está lá com o controle, que vai ditar isso. Mas todos estão imbuídos com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, com a mesma missão. E a gente pode, a partir disso daí, acho que a Maria até é uma pessoa bem propícia para falar isso, porque ela está lá no chão de fábrica. Como as ideias são recebidas hoje? Existe espaço para isso? Espaço dentro da fábrica, você está falando? Das empresas. Tem. Ou você vê no máximo um direcionamento de atividade? Só o direcionamento das atividades. Muito difícil eles darem ouvido ao pessoal do chão de fábrica.
Mas tudo é só direciona a atividade e faz aquilo e pronto, acabou. Errou, eles não verificam o porquê que errou, não sabem de onde saiu o problema, ou talvez o problema já veio lá da direção, por exemplo, os vendedores. Então, eles não procuram onde está o problema, eles atacam já logo de uma vez. É isso que eu falo que é onde acontecem os bloqueios emocionais do funcionário no chão de fábrica. Porque a gente tem que ver que as ideias, elas são compartilhadas, assim como os erros e os acertos, né? E hoje a gente vê, na verdade, uma massificação do erro. É até vamos dizer assim, um subjugamento, né? Em relação ao erro, que, na verdade, errar é parte do aprendizado. Sim. Você sabe que essa semana, há uns 15 dias, nós implantamos na nossa empresa uma etiqueta, né? Que chama retrabalho. Nossa, isso dá... E foi interessante porque muita gente, às vezes você colocava para ela fazer uma atividade, ela ia e fazia, e dava um retrabalho. Às vezes passava para outra pessoa, para outro setor, chegava lá, tinha que voltar aquele negócio para trás, refazer. O que nós bolamos? Nós identificamos, vamos criar uma etiqueta de retrabalho. Porque eu quero chegar no final do mês e observar quem é que está dando mais retrabalho na empresa. Mas não no sentido de punir, não é isso, é no sentido de entender. O porquê Qual a dificuldade? Por que está tendo esse retrabalho? Te passar essa atividade. Você não está entendendo a atividade, ou quem passou não está passando corretamente, você não está conseguindo entender o procedimento. Interessante, né? Uma simples etiqueta e gerou uma baita de uma repercussão positiva lá. Porque ninguém quer errar. Ninguém quer fazer o retrabalho. Então, espera um pouquinho. Então, vamos prestar atenção, vamos entender direitinho, vamos tentar ver quem está passando o comando, se está passando corretamente ou se está passando coisa faltando. Vamos ver de onde está partindo o erro. Que lá na nossa empresa, por exemplo, eu te falo o seguinte, olha, eu costumo falar muito assim, eu não tenho compromisso com o erro, mas eu preciso tentar acertar, eu não posso continuar errando todo dia os mesmos erros. Mas sabe qual é o problema das pessoas? É assumir o erro. Não, então, ninguém quer, assim, ninguém... Porque eles querem achar culpado, mas falar, não, eu errei realmente, ser humilde. Então, mas é que o erro, na verdade, ele demonstra uma fragilidade da gente, né? Ninguém quer errar e ninguém quer chamar atenção, quer ser chamado a atenção. Mas quando eu vou falar lá na nossa empresa, nos treinamentos, eu falo, gente, não tem problema que errou, porque errou, já errou. Não adianta ficar bravo. Vamos corrigir para não acontecer mais esse erro. Agora, se eu enquanto gestor, permito que aquilo vá se perpetuando na empresa, aí eu acho que é um problema até de gestão, né? Então a gente tenta corrigir. Ninguém quer realmente ser chamado a atenção. Você tocou num ponto aí muito sensível e perfeito, viu? Mas eu, enquanto gestor, eu preciso entender, né? Inclusive lá, às vezes a pessoa dá uma ideia, outro dá outra ideia, eu falo, tudo bem, todas as ideias serão avaliadas, mas o dono da empresa é que sabe para onde que o barco tem que ir. Porque quando o negócio dá errado, quem é que paga a conta? É o dono. Querendo ou não querendo. Saiu um acidente de trabalho lá, quem vai pagar a conta? É o dono. É o dono. Saiu uma insalubridade, quem vai pagar? É o dono. Saiu uma entrega errada, é o dono. Então, ele precisa entender e direcionar. Então, essa etiqueta que nós fizemos aí do retrabalho foi muito bacana, entendeu? Só que assim, o que eu quero dizer com isso? A gente fala direto, a empresa não é uma democracia, ela é uma monarquia. Tem que ter alguém no comando. Mas ela não deve ser uma tirania. Ela pode e deve ser uma realeza que tem um parlamento. Então você tem que consultar. Porque dali, né, de quem está na lida, quem está na ponta, ele está sentindo o cliente, ele está vendo as dores, ele tem a percepção que você lá que está no estratégico, às vezes não tem. Então, a hora que você junta quem está no estratégico, quem está no tático e quem está no operacional, dentro desse espírito de colaboração, é muito enriquecedor. Ali é inovação, ali é mudança, ali é criatividade, ali é chuva de ideias. Só que você tem que abrir num primeiro momento, porque assim, outra coisa, as mudanças elas têm que ser paulatinas. Né? Então, por exemplo, eu quero implantar a gestão colaborativa, porque foi um consenso que a gente, até dentro da nossa empresa. Hoje eu tenho 100% de uma gestão colaborativa? Lógico que não. Mas eu já tenho algumas sementes plantadas. Que foram o quê? Eu percebi que eu tenho que preparar as minhas colaboradoras terem a maturidade. E dar a segurança de que quando elas ofertarem uma ideia, eu vou receber.
E vou dar tratativa para aquela ideia. Seja para dar certo, seja para falar, olha, agora eu não consigo implantar por causa disso, disso, disso. Vai ter um momento para ela acontecer? Vai. Mas eu dou a devolutiva. O que ela vai sentir com isso? Não foi. Porque às vezes a gente chega assim, eu não dou ideia. Eu escuto muito em treinamento. Eu não dou ideia, ninguém faz nada. Ninguém escuta. Né? Ninguém escuta. Ninguém Pra que eu vou escuta. falar? Exatamente. Mas não escuta, talvez, porque naquele momento não dá. Só que daí é uma condição do líder. Dá uma devolutiva, dá vamos dizer assim, uma satisfação. Nesse momento eu não consigo. Porque para eu fazer isso, eu preciso primeiro fazer isso, isso e isso. Explicar o porquê. Quando a partir do momento que você explica o porquê, eles entendem. E, na verdade, o que a gente vai vendo? A gente vai por outros caminhos. A falta dessa colaboração é por uma própria ineficiência da liderança. E é a própria comunicação, né? Exatamente, que não tem. Muito difícil. Por quê? Só que o que acontece? Não tem uma comunicação natural. Então, você tem que fazer uma comunicação intencional. E existem ferramentas para isso, que eu acho que a gente pode agora compartilhar um pouquinho. Então, por exemplo, instituir... eu não dou toda a gestão para o pessoal tomar decisão. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas eu quero... Você quer ver uma coisa que a gente começou a fazer? Eu, normalmente, no decorrer do ano, eu faço algumas comemorações. Tem algumas datas específicas que a gente faz ou um evento ou como eu falo assim, uma conscientização interna. Esse ano, o que eu fiz? Eu falei, olha, cheguei para o time e falei, vamos fazer o seguinte, criem uma comissão e quero que a gente estipule todos os eventos que nós vamos fazer em 2025. Eu só dei os parâmetros. Quem ia compor essa comissão, quantas pessoas, isso eu deixei a cargo do time. Precisa de ver que graça, que trabalho lindo que elas fizeram. Criar essa comissão, hoje agora nós temos uma comissão de eventos, é a primeira comissão que a gente está criando. Nós já temos um planejamento para 2025. Elas me apresentaram, eu só fui dizendo, isso está aprovado, olha, isso não está aprovado por causa disso, disso, disso. Porque às vezes por questão de custo, às vezes por questão de demanda, né? Alinhamos tudo isso, então agora elas vão para a execução para 2025. Então, para você entender que vamos dizer assim, o que eu estou fazendo com isso? É uma sementinha que eu estou plantando. A hora que essa comissão render os frutos, eu vou estipular daí outras comissões. E com isso eu vou paulatinamente dando as oportunidades das decisões partirem delas, do time. Sim, uma coisa que eu achei legal para esse ano também, partiu de uma das nossas colaboradoras lá, que a gente tinha só um grupo do escritório geral, mas nós temos vários departamentos lá, vários setores. O que elas fizeram? Nós criamos daí, elas que criaram, né, vários grupos só com as pessoas interessadas. Então, por exemplo, nós temos um grupo lá trabalhista, outro grupo previdenciário, outro grupo civil, outro grupo financeiro, outro grupo recepção. E e um grupo geral. Então, dentro de cada grupo, quando alguém vai se comunicar, é interessante, porque eu tinha um problema de comunicação. Às vezes eu falava com um e aquele tinha que passar para o outro, que passar para o outro, que passar para o outro. Verdadeiro telefone sem fio. E a informação se perdia ou chegava lá na frente totalmente, às vezes, distorcida, né? Com o grupo, não. Acabou o problema. Eu vejo com que time eu quero falar. E eu coloco dentro daquele respectivo grupo. Eu sei, por exemplo, que aquela atividade, aquele comando que ele deu no grupo, não é para mim, por exemplo. Mas eu estou sabendo o que está acontecendo. Se algum dia falar, pediu para fazer isso, ele fala assim, não, eu vi que o doutor colocou lá, e ele colocou isso, isso, isso. E quem sabe o que é para fazer já sabe. Então, viu ali no grupo, quem já sabe. Vamos pensar que ninguém deu. Nossa, ficou no vácuo o grupo. Daí a líder vai falar assim, gente, esse comando que o doutor mandou é para fulano. Então, ela consegue, inclusive, identificar. Então, a hora que você entende que esse espírito, né, é um senso de colaboração e ele existe num passo a passo, vamos dizer assim, implanta uma coisa, colhe o resultado, implanta outra, colhe outro resultado, até para você dar tempo da equipe também ter maturidade. Então, hoje a gente já consegue colher os frutos disso. Porque, né? Maria, engraçado que quando a gente colocou no começo, né?
colocava e ninguém se manifestava. Eu chegava e falava, ô, querida, queridona. Isso é para você. Tá falando aqui, mas isso aqui é para você. Ah, é, doutor? É. Então, assim, você vê, mas é uma questão de acerto na comunicação. A gente fala muito aqui, né? Tem que ser assertivo. E às vezes eu tô falando uma coisa e você tá entendendo outra. E comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que a outra pessoa entende. Uhum. E a maior parte dos problemas, você pode ter certeza, é o que o outro tá entendendo, diferentemente daquilo que a gente tá querendo, às vezes, explicar, né? É interessante isso. Tem as empresas também, o problema delas, que elas, para fazer esse tipo de planejamento, a maioria das reclamações são: não tenho mais verba. Que eles perderam a verba no decorrer do ano. Uhum. Então, a maioria é isso que você está ouvindo. Que nem agora, em 2024, que eu já escutei. De empresas grandes. Grandes que eu falo, com grande número de funcionários. número de funcionários. É interessante, só que isso vai gerando cada vez mais problema, né? O que acontece? Acaba desanimando o funcionário. Aquele que está produzindo, né? Isso. Que nem eu vi uma empresa, não vou citar nomes, que eles entregaram uma cesta para todos os funcionários e também entregou para os terceiros. Eu falei, isso aí é maravilhoso, porque não faz distinção de valores. Legal. Já numa outra, entregou para os funcionários e não entregou para os terceiros. Como que aqueles terceiros vão se sentir vendo que os funcionários também recebeu? Então, eu falo assim, a tratativa, eles fazem muitas tratativas diferenciadas. Exato. E É às vezes aonde desmotiva trabalha o lado a lado, funcionário. né? Aí desmotiva aquele pessoal. É isso mesmo, exato. E assim, a gestão colaborativa, ela também, um viés dela muito importante, ela auxilia o desenvolvimento das pessoas. Porque você pensa bem, você cria um cenário onde as pessoas podem se colocar e com isso o dono, né, a liderança, ela tem um feedback, nossa, como que aquela pessoa pensa? Nossa, ela deu essa ideia baseada em quê? E daí você, inclusive, a partir daí, você consegue direcionar a sua equipe melhor. Você vai capacitar naquilo que você entende que está deficitário. Você vai aproveitar. Nossa, ela tem essa formação, eu não sabia. Então, assim, eu falo que é um cenário que eu falo. Aí você, de fato, começa a nadar de braçada e extrair o melhor das pessoas. E tem bastante pessoas. Tem muita gente boa. Todo mundo vai colaborar igual? Lógico que não. Ninguém é igual a ninguém. Da forma que ele mas consegue. Da forma que ele puder. Eu, recentemente, agora... No final do ano, eu chamei uma a uma para traçar, né? Eu gosto de fazer o que foi o seu 2024 e como você quer projetar para 2025. E eu fiz dentro de uma das dinâmica, eu pedi para que elas indicassem qual o salário que elas gostariam de ganhar. Então, baseado nesse número que eu recebi, foi muito legal. Porque a questão é a seguinte, o número, você pode dar o número que você quiser. Ah, quero ganhar 10 mil, 15, 20 mil, 30 mil. Aí, na discussão individual, foi o seguinte, o quanto esse número está próximo da sua realidade. E o que você, junto com a empresa, pode fazer para alcançar esse número. Junto com a empresa, você. Você junto com a empresa. Gente, assim, o material é maravilhoso. Eu tive reconhecimento, eu preciso estudar. Eu preciso ter mais conhecimento. Ah, eu preciso melhorar uma atuação. Não partiu de mim. Aí daí conjecturamos. E da empresa, o que a empresa pode fazer para você? Ah, eu acho que o doutor poderia lá, o comercial, trazer outros tipos de ações. Ah, beleza. Entende? Então, assim, isso sim é você construir. Mas baseado em quem? Num número que ela me trouxe. E ela só me trouxe aquele número porque ela sentiu segurança em falar. E daí a gente foi trabalhando. Então, final do resumo da reunião, esse número é possível? Para muitas, sim. Para outras, assim, não é. Para mim, não é. Porque tem outros desafios, inclusive desafios pessoais. Mas olha a compreensão. Só que eu tive que reunir uma por uma. Só que isso é um ganho para mim. Em 2025 já está praticamente, o meu planejamento está todo mapeado. Agora eu vou pegar essas informações que eu tive com ela, vou estruturar num plano, vou chegar para o comercial, olha, na área civil nós vamos atacar essa e essas ações. Porque inclusive já está estudando para isso.
Na área trabalhista, vamos fazer isso, isso e isso. Porque, inclusive, já estamos, vamos dizer assim, com a carga para conseguir. Com a carga, né? Para conseguir. Então, tudo isso vai direcionando. Baseado em quê? Nesse cenário que já faz, vamos falar, há uns 2 anos que a gente está construindo. E é passinho de formiguinha mesmo. Só que o benefício, ele é incalculável. Você pode explorar isso de diferentes formas, por N vertentes. Eu não vejo um prejuízo de ter uma gestão colaborativa. Até agora, eu não consegui visualizar. Então, eu acho que vale a pena a gente investir em compartilhar essa gestão. Mas é lógico, você tem que ter um preparo para isso. E mudar a visão, né, das pessoas, de tanto que fala assim, estou enricando o dono. Né? Exato. Porque essa é a visão deles. Nós só enrica eles. Dá para mudar. Precisa, né? Sim. Porque eles veem, a hora que eles veem os números e entendem o porquê, né, de tudo, é diferente o pensamento. Porque eles têm que ver. Exatamente. Mesmo a questão da reunião, né? Eu já trabalhei com empresas que entrava ano e saía ano, o patrão não fazia uma reunião com a gente. Não, E tem precisa. empresa que não... Mas precisa fazer, não é? Porque senão como é que você vai entender essa questão participativa? Não é só chegar e vestir a camisa e ir trabalhando, não é assim não. Isso aí já passou, né? Acredito até que já foi um tempo atrás, mas hoje não tem mais espaço para a empresa crescer trabalhando dessa maneira, né? Exatamente. Acho que a gente pode caminhar para finalizar. Uhum. Tem um versículo que acho que resume bem o que a gente conversou aqui. Sim. Está lá em Eclesiastes 4, 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga pelo trabalho. Então, agregar, né? Eu acho que a função aqui é agregar. E eu acho que vem bem pelo espírito aí do final do ano, né? De Natal, de Ano Novo. É uma nova visão, é uma nova maneira de se projetar dentro da empresa, mas sempre com o espírito de colocar as pessoas no centro dessa organização. Eu falo que hoje eu e o Fabiano, a gente está cada vez mais numa posição mais estratégica dentro do nosso negócio, né? Dentro do nosso ramo. Mas a gente tem que ser mais do que ver tendência. A gente tem que sentir um movimento, que às vezes a tendência nem chegou para isso ainda, mas você tem que perceber. E uma coisa que eu venho percebendo, a gente está na era das IAs, mas quanto mais IAs a gente aprende, mais falta do ser humano a gente tem. Então, a empresa que entender que investir no ser humano vai ser o seu ponto de diferenciação, a sua vantagem competitiva no mercado, são as empresas que com certeza vão ter uma maior longevidade. Zoom e Mete marcha!